Nesta tarde nós temos encontro, né, com a escritora, atriz, poeta Ju Freitas, e eu vou estar lendo aqui um pouco da nossa querida escritora. A Ju Cléo, Freitas... Oi? só um minutinho, Cléo. Acho que a Jo já chegou. está, já. Já está? Já está Tá. aqui. Desculpa. Então, beleza, né? Então, a Jo Freitas, ela é atriz, poeta e escritora, nordestina adotada por São Paulo há 27 anos. Ela realizou alguns projetos literários. Está tendo interferência, né? É a Mabel. Mabel, fechou. Deixa eu desativar o áudio dela. Beleza, agora. Ela realizou alguns projetos literários fora do Brasil e, em 2017, desenvolveu seu trabalho no Peru, chamado Mulheres em Travessia, composição de poesia e audiovisual através das histórias das mulheres. Em novembro de 2018, ela lançou seu livreto Flores, e em 2019 viajou para Moçambique e África do Sul no Festival da Poesia, Poetas d'Alma. A artista já fez partes de algumas peças teatrais, filmes com premiação, participou como atração especial no Slam, que é a Batalha de Poesia no Peru. Recentemente foi premiada, ganhou o prêmio Suburbano Convicto na categoria Poeta da Periferia. Atualmente, a Jo, ela circula com seu espetáculo Litero-Musical Poéticas do Bonfim, que é um espetáculo teatral com experiências literárias e músicas que faz parte da pesquisa da artista. A Cenopoesia. Desde 2015, a artista circula na cidade com sua oficina literária de cenopoesia, uma escrita criativa, com sua experiência em teatro, proporciona o participante aprimorar o corpo, a voz e a escrita. Já abriu shows e palestras, tais como Monja Cohen e Troféu Raça Negra para o Mano Brown. Também é idealizadora, do Sarau Pretas Peri e integrante do Sarau das Pretas. Portanto, essa tarde tem a palavra a nossa escritora, atriz, poeta, Jo Freitas. Seja bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada pela apresentação, Cleonice. Muito obrigada a todos os professores, os estudantes que estão aí. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Jo Freitas, a gente agradece a sua disposição e nos ajudar nesse processo de aprendizagem, né? Então, a gente está pensando, né? A gente está pensando num projeto aqui na escola de criar o Slam na nossa escola, quer dizer, continuar com essa criação, e a gente precisava da sua experiência para explicar para a gente mais detalhes, para explicar para os alunos, para os professores também. Então, é um processo mesmo de aprendizagem aqui. A gente agradece muito você tá com esse tempo, né, para nos ajudar aqui. Aí eu queria fazer só uma pergunta, a primeira pergunta, depois os professores vão continuar. O intuito da gente é a gente ter mais conhecimento, né, sobre o Slam. O Slam é um gênero literário, não é isso mesmo? E o que você poderia nos explicar sobre isso, sobre a questão de ser um gênero literário também? Eu preparei um material aqui para apresentar para vocês. Talvez eu pudesse apresentar para vocês, né? Como a Cleonice já me apresentou. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre esses trabalhos que ela citou, sobre essas viagens que eu fiz a partir da poesia, alguns trabalhos no cinema, e aí pode fazer parte das perguntas, quem quiser pode ir fazendo. Mas como a gente também tem pouco tempo, né? 1 hora, inclusive peço desculpa porque Mônica me chamou, eu falei assim, nossa, posso dia 29, no intervalo entre alguns trabalhos,
né? Mas 1 hora ainda é pouco para falar da importância do Islã. Vou tentar otimizar esse tempo para que vocês consigam fazer perguntas e a gente falar. Então, fiz um plano de apresentação aqui para vocês. Dentro disso, vocês podem fazer tanto pergunta durante quanto pergunta depois, né? Eu vou dar um passadão, e se vocês tiverem alguma questão durante a minha fala, vocês podem ou mandar aqui no chat, ou abrir o microfone, né? Não sei, vocês tinham se organizado diferente da maneira que vocês se organizaram. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui. Tudo bem, Mônica? Aí, a partir disso, Sim. Já dentro da sua pergunta, eu vou responder com esse material aqui. Só um minuto. Aqui pelo Canva. Vocês conseguem ter acesso a isso? Estão vendo? Sim. Uhum. Dá para ver, sim. Sim. Esse material que eu preparei para vocês, né, é justamente como a história do Islã, mas também um pouco como ele pode entrar na escola. Então, aqui, quem quiser, aqui tem o meu contato no Instagram, Jo Freitas Poesia. Quem não conhece, quiser dar uma passada lá. O que é o Islã? História do Islã, originário do inglês. O termo Islã quer dizer batida, algo semelhante a uma pancada. No entanto, resumir essa palavra a apenas o significado é uma tarefa difícil, porque qualquer descrição que se faça nunca dará conta da amplitude que essa vertente da cultura urbana alcançou, nem do impacto que ela tem na vida de inúmeras pessoas. As batalhas de poesia falada seguem algumas regras. Poesias autorais de até 3 minutos, sem a utilização de objetos cênicos e sem acompanhamento musical. Corpo e voz são elementos fundamentais. As notas são dadas por um júri popular que é escolhido no momento da competição. Essa normalmente ocorre em 3 fases: geral, semifinal e a final, que revela o poeta vencedor daquela edição. Essa é uma descrição básica para dizer um pouco como a estrutura do Islã funciona, né? Quando a gente pega um sistema de poesias autorais de até 3 minutos, os jurados, a performance quer dizer a tua expressão em como dizer aquela poesia. Isso conta muito nas batalhas de poesia. Então, ele tem uma estrutura, né? E quando ele fala da batida, eu não sei vocês, ou quem já foi em alguma batalha de Islã, tem muito esse lance de, quando a poesia é muito boa, se grita pou, 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 né? É justamente uma alusão a essa pancada, né? Essa pancada de maneira metafórica, dizendo que a poesia atingiu a esse público. A origem do Poetry Slam. Slam é uma competição de poesia falada criada nos Estados Unidos por Mark Smith, mais especificamente em Chicago, nos anos 80, e trazido ao Brasil em 2008 por Roberto Estrela Dalva. Excluído vem se utilizando dessa expressão artística como forma de reivindicar seus lugares de direito, de dar visibilidade às suas lutas e se colocar como protagonista de suas próprias histórias. Quando ele coloca aqui, excluídos vem se utilizando, é uma maneira bem generalizada de dizer que há um tempo atrás o acesso à poesia, o entendimento sobre a poesia ou os espaços artísticos em que artistas periféricos, pretos, essas minorias, esses excluídos das editoras, esses excluídos de um campo de eventos ou de atividades artísticas mais elitizadas. Então, ele coloca esses excluídos como nós mesmos, né? Essas pessoas que vão vir da periferia e tomou espaços diversos. E aqui tem poemas, performance e juízes, que a gente vai entrar nele, que é as regras do Islã. Né? Os poemas podem ser de qualquer assunto ou tema em qualquer estilo. Cada poeta tem que apresentar poemas originais de sua autoria. Isso é muito importante. A qualquer frase ou alusão a outro artista, se você não der os créditos durante a tua poesia,
isso é configurado plágio, então há uma desclassificação. Não é permitido o uso de auxílios visuais ou fantasias. A regra de auxílios visuais tem o intuito de manter o foco nas palavras e na performance e não nos objetos. Quando a gente pensa que muitos artifícios que a gente usa, tanto no teatro, tanto na poesia, são adereços, né? Para dizer, sei lá, nesse caso, os utensílios e fantasias não tá dentro, inclusive, um óculos que você utiliza para dizer, sei lá, um óculos, você tira e faz uma arma. Isso é uma desclassificação, porque a ideia é que a palavra em si ela tenha mais importância do que qualquer adereço externo, né? Geralmente é permitido aos poetas o uso do ambiente e dos artifícios que este ofereça. Microfone, suporte de microfone, palco, cadeiras e mesas, desde que os mesmos estejam disponíveis para todos os competidores. Ou seja, quando vocês forem organizar aí na escola, por exemplo, esses são uma das utilizações de maneira técnica que vocês podem ter, né? Para facilitar a aproximação da voz. E obviamente, alguns slams não têm microfone. Se vocês forem ver o slam Resistência na Praça da República, lá na Roosevelt, eles não usam microfones, então vai no gogó. Esse lance de não usar o microfone interfere na tua poesia, como que você usa a favor. Só dizer, gente, que eu não estou conseguindo ver o chat, ok? Agora, porque eu estou aqui na minha tela. Mas depois, se vocês quiserem reforçar se tiver alguma pergunta. Outro ponto, né, dos poemas e das regras, não é permitido o uso de instrumentos musicais, música pré-gravada. Nada que te dê um som externo, mas, obviamente, muitas pessoas cantam antecedendo a tua poesia. Isso pode. Sampling. Os poetas podem citar palavras e letras de obras de outros autores. É a mesma coisa de samplear, né? Um sampling, ele é quando eu, sei lá, na minha poesia... Eu tenho uma poesia que eu cito, eu falo assim, como dizia Plínio Marcos, me lasco, mas não me dobro. Eu dei o crédito, eu disse, né? Eu falei de quem é essa frase. Não, seria problemático se eu falasse, me lasco, mas não me dobro. E que aí se descobrisse que essa frase é a frase do Plínio Marcos. Então, esse samplear a gente pode utilizar, dando os devidos créditos. Não é permitida a repetição de poemas. Cada poema pode ser usado uma única vez durante as eliminatórias e uma vez na grande final. Ou seja, você não vai escrever uma poesia e tentar competir nas 3 fases, né? Porque na estrutura de slam, a gente tem, normalmente, primeira rodada com todos os poetas. Vamos supor, se escreveram 10 poetas para batalhar. Primeira rodada vai os 10. Desses 10, vai cair 6 pessoas, né? Os 4 que tiveram com as notas menores saem da competição. Daí vai os 6 poetas que passaram para a segunda fase, com uma poesia nova. Daí vão sair 3, que vai para a terceira rodada. Então, quem passou pelas 3 rodadas tem que ter 3 poesias. Ou até 4. Na última rodada teve 3 poetas e empatou, né? Que sempre acontece. Empatou as notas, o jurado de lado deu empate. Você vai para uma 4ª rodada para que a gente saia com o vencedor dessa batalha, né? As performances. A regra dos 3 minutos, todas as performances não devem ultrapassar 3 minutos de duração. Cada participante tem direito a alguns segundos para adaptar o microfone e o palco. O tempo começa a ser contado a partir do momento em que o poeta se dirige ao público. Depois dos 3 minutos, existe um período de graça, de 10 segundos, né? Que não tem penalidade, né? Após este período, penalidades de tempo serão aplicadas seguindo a tabela abaixo. E são esses são os tempos de penalidade. 3 minutos e 10, não há penalidade, porque às vezes o poeta só foi concluir ali e passou 10 segundos, ok. Passou 10 minutos... 3 minutos, desculpa, 3 minutos e 10 a 3 minutos e 20, você perde 0,5 pontos. Receberam lá todas as notas, tem um contador, né, o rapaz da contabilidade, em toda a configuração de slam, é preciso ter um apresentador, é preciso ter
o rapaz da contabilidade, né, que vai fazer a contagem de pontos, os jurados e os poetas, obviamente. Então, aqui são os tempos e as penalidades. De 20 a 30 segundos, 1 ponto, depois 1 ponto, 5, isso vai caindo em todas as contagens, que a pessoa que cronometrou, passou 30 segundos, ele perde a pontuação como descrita aqui, né? O anúncio de penalidades de tempo será feita pelo apresentador depois que os juízes tiverem atribuído as notas da apresentação do poeta. Os juízes não devem ser notificados sobre penalidade de tempo antes de serem registradas as notas do poeta. Ou seja, normalmente, quando se passa um tempo, cada slam, cada coletivo de slam tem a sua maneira. Às vezes passa 10 minutos e eles combinam. Gente, quando o poeta está lá recitando, quando o apresentador levanta a mão, toda a plateia levanta a mão para dizer para o poeta que ele já chegou em 3 minutos. Ou seja, isso é um sistema de aviso. Você não avisa os jurados, você avisa o público, né? 3 minutos, e aí o poeta se organiza conforme esses tempos, né? Aí aqui nos tópicos tem os juízes, que os juízes normalmente são escolhidos na hora, sem exigência de formação, de conhecimento, não, porque a gente entende que na batalha de poesia que não precisa que você pode ser leigo, né? Você não precisa gostar de poesia, você pode nunca ter escutado poesia, mas justamente como te bate enquanto a pessoa que está assistindo, isso é um grau muito importante. Aqui no quarto passo, a pontuação, que é essa que eu passei para vocês. A pontuação, ela vai de 1 a 10. E nessa pontuação de 1 a 10, são escolhidos 5 jurados. Então, vamos supor que cada um deu uma nota, né? Normalmente, nessa estrutura de slam, as contagens de notas não vão ser todas. Sei lá, todo mundo deu 10. Esse poeta vai ter 50 pontos. Não, porque cai a nota maior e cai a nota menor, restando a contabilidade dessas três pontuações. Ele teve sei lá, uma pontuação 0,5 e teve um 10, e as outras foram quebradas, os outros foram 3, 9, 8, vai cair a maior, que é a 10, caiu, não conta ela. E vai cair a menor, que é a, sei lá, 2,5, né? Que o pessoal ganhou 2,5, que é muito baixa. Tirou essa nota. A contabilidade, o contador vai fazer apenas a contagem desses 3. Tá? O apresentador. É muito importante o apresentador, porque o apresentador vai agitar o público, vai dar o agito que é necessário para as batalhas de poesia, ele que vai ser o anfitrião de tudo, de coordenar, de sortear os poetas que vão recitar poesia, tudo isso. Tem o DJ, muitos slams utilizam a figura do DJ, porque ele vai ser que vai dar atmosfera, né? Às vezes um poeta lá recitou uma poesia, que normalmente as poesias são bem de resistência, são com um cunho meio bem reivindicativo. Então, às vezes o poeta tá lá falando, sei lá, criticando alguma coisa, o DJ já sacou aquilo, já pega uma referência de música, solta, descontrai, ou completa essa, não durante, tá? Não durante a performance do poeta, mas ele acabou, o poeta acabou, ou nas palmas entre o DJ e o VJ, que é essa pessoa que vai cuidar, sei lá, às vezes tem uma projeção, na projeção vai ter a foto do poeta, vai ter um release do poeta enquanto ele está recitando, vai ter o cronômetro lá para que todo mundo veja. O VJ, ele fica muito nessa função da plástica, né? De como que vai ser aquelas informações. E a gente está chegando no final, mas aqui eu queria apresentar uma das poetas mulheres
que representaram até agora o Islã no mundo. Para quem não sabe, a batalha de poesia ela acontece assim, ela acontece regional. Então, cada região tem seu Islã, eles batalham ali, e tem uma época do ano, normalmente final do ano, tem a batalha de estados, estadual, que é o quê? Cada representante que ganhou o Islã na sua cidade todos se juntam. Um representante do Rio de Janeiro, um de Minas Gerais, um de tal lugar, todos se reúnem na batalha estadual. Dessa batalha estadual, vai sair um representante para representar, né, um representante do Brasil, que aí ele vai para a Copa Mundial, né, de poesia, que normalmente eles estão fazendo na França. Então, essas pessoas, ela passa por todo esse processo de ganhar na tua cidade, depois de ganhar o estadual, depois de ganhar o nacional. Depois desse nacional, esse representante Brasil, quem vai ser os nossos representantes brasileiros? Que é só um. De toda essa galera. Vai para a França e vai batalhar com todos os outros países, né? Que inclusive tem do mundo inteiro. Então, eu queria aqui só ressaltar as mulheres que nos representaram até agora, que foi a Kimani, da Zona Sul, uma poeta incrível, Roberta Estrela Dalva, que é uma das percussoras assim, do Islã, que trouxe o Islã para o Brasil, ela chegou a representar a gente, Bel Puan, nordestina, e ela representou a gente, Luz Ribeiro também, e a Jéssica Campos, que foi agora em 2020. E aí aqui os representantes eu coloquei aqui embaixo, né? Desde 2010, nós, enquanto um país que faz os slams, as batalhas de poesia, desde 2011. Então, em 2011 foi o Fábio Boca, 2011 quase não tinha slams em São Paulo, ou até no Brasil não tinha muito. 2012 foi o Lios Barbosa, depois foi o Emerson Alcalde em 2013, João Paiva, que foi em 2014, Lucas Afonso, que foi em 2015, Luz Ribeiro, que foi em 2016, Pierre, que foi em 2017, Bel Puan, que foi em 2018, Kimani, em 2019, e Jéssica Campos, que foi em 2020, e agora em 2021 vai haver a batalha também para ver quem vai representar a gente na Copa do Mundo, na França. Então, esse é um panorama assim, bem breve sobre o Islã e suas vertentes, né? Aqui eu deixei um espaço, esse é o momento das perguntas. Se você tiver alguma questão, o Gil Freitas responde. E aí, eu separei alguns vídeos que a gente pode ver durante, talvez alguma pergunta, vou colocar esse vídeo para você ver como que é. Uhum. Eu queria fazer uma perguntinha. Você falou do Islã que vai ter batalha. Como está sendo a sua organização nesse período de pandemia dos slams? Teve ano passado? Isso é para a apresentação, tá. Deixa eu ver. O ano passado teve de forma online, tudo de forma online, inclusive era essa questão, né? Porque uma das coisas maravilhosas é conseguir fazer com que o Islã brasileiro pagasse, né, as passagens para quem vai representar na França. E a galera não tá conseguindo ir para a França, nem para outros estados. O que está acontecendo de forma online, tem um crescente bem significativo, porque tem muito público. Normalmente, as batalhas de Islã são muito cheias, né? Principalmente o estadual e o nacional, né? Quando a gente está prestes a tirar um representante. E aí, mas vai ter esse ano, provavelmente, se o ano que vem tiver liberado, esse ano seja virtual, mas o campeonato seja presencial, não sabemos ainda. Uhum. Eu posso fazer uma pergunta? Uhum. Sou aqui, professor Alain. Eu queria saber se aquelas batalhas de rimas, né, que acontece, ela é derivada do Islã, alguma coisa
relacionado? Né, quando a gente vai falar um pouco sobre os slams, uma das coisas... Nossa, desculpa. Uma das coisas que a gente coloca como referência são as batalhas de rima, né? Eu acho que, obviamente, ele tem ali a Pareia, né? Quando a gente pensa que ele vem de Chicago, né? Havia muitas batalhas de rap, aí vem a poesia. Só que quando a origem do slam, totalmente diferente como é agora, né? Mas ele deriva um pouco das batalhas né, as batalhas de rima, que é muito parecido, mas tem uma estrutura diferente, porque, na verdade, eles ao improviso, ao flow, ao freestyle, coisa que na poesia... Gente, eu tô com muita tosse, peraí. Eu acho que passou. A gente não tem o freestyle, né, como na batalha de rima, mas tá ali bem junto. Só respondendo isso, eu engasguei com a água, gente. Ou engoli no mosquito, sei lá. Como era diferente, ele nasce se a gente for pegar baladas, né? O exemplo das baladas, né, que pessoas já viram. Eu não fui muito, mas pensa balada, Strobel, música alta. E aí tinha um momento que lá no meio da multidão, microfone, que nem agora stand-up comedy, né? Eles iam lá e recitavam poesia, faziam uma batalha. Faziam as batalhas e era essa configuração, né? Agora a gente tem espaços de eventos próprios para isso, mas a configuração dele era no meio da balada, festona, batalha de poesia, jurados escolhidos na hora, coisa ligeira, poesia que atacava. Se a gente for pegar, inclusive, alguns vídeos são feitos em pubs nos Estados Unidos, eles acontecem em pubs, onde a galera tá ali reunindo, né, no lazer, e tem a batalha de poesia, muito parecido com a configuração de stand-up comedy. Beleza, obrigado. Bom, Mabel, agora eu vou fazer as minhas perguntas, tá? Sim, tem o pessoal levantando a mão. Tem. Acho que o José e tem outras pessoas. O Alan não, Alisson. Alisson, isso. Isso. Depois aí eu passo a palavra para o José e depois o Alisson, tá bom? Ok. José, bom, então vamos lá. Iracema, Alisson e Aparecida, né? Isso. Eu tenho duas perguntas, tá? Aí depois eu passo para o professor José. Bom, Jô, seja bem-vinda, né? Eu sou a professora Iracema. A primeira pergunta é do aluno Carlos Oliveira, do nono B. Ele quer saber se a realização de slam, né, se dá dinheiro, se tem alguma coisa assim relacionada a isso. Olha, com certeza todo mundo já ouviu, e eu já ouvi muito, que fazer arte não dá dinheiro. Depende da configuração de dinheiro que você quer dizer. Eu acho que não é uma vida tão estável, você não consegue ter uma carteira assinada e pagar e ter um salário fixo, né? Mas posso te dizer que a poesia é o emprego de muitas pessoas, inclusive a minha, de muitos amigos, assim, que ganham bem para viver, né? Mas com uma disciplina, né? A gente, quando sai da escola, quando a gente está na escola, a gente tem as demandas que os outros pedem. Quando a gente se torna autônomo, há uma disciplina que a gente tem que ter, né? Por exemplo, hoje eu dou aula de escrita criativa, de poesia, mas eu recebo para recitar nos lugares, eu recebo para criar poesia para tais eventos, eu recebo para falar sobre um livro X. Jô, gostaríamos que você falasse sobre tal livro. Eu leio, estudo aquele livro e falo sobre ele. Nas batalhas de poesia, por exemplo, que é uma indicação para quem está começando, quer tirar uma grana, a maioria das batalhas de poesia agora eles estão dando como premiação um valor em dinheiro. Então, às vezes, você ficou em terceiro lugar, você vai ganhar uma quantia. Segundo lugar, outra quantia. Primeiro, se ganha mais. Então, alguns amigos que não estão conseguindo muito trabalho,
eles estão assim, participam dos slams, que tem premiação em dinheiro, mas isso não é... isso contribui. Eu não estou dizendo para você batalhar só por causa do dinheiro, entende? Porque antes de ganhar dinheiro, você encontra um escritor, uma poeta, muito apaixonado pelo que faz, muito esperançoso e acredita muito naquilo que está escrevendo. Né? A maioria das poesias são poesias de resistência, que está falando sobre um sistema que massacra esses corpos, que massacra esse tipo de população. A gente acredita nisso. Então, falar sobre isso te dá a possibilidade de uma visibilidade, né? Então, depende muito da sua vibe, assim. Às vezes, sei lá, se formar em advocacia vai te dar uma estabilidade, mas não vai te dar o tesão do que ser artista. Mas não precisa fazer arte só para ser artista. Eu acho que fazer arte, escrever, isso é para você ter uma visão de mundo. Né? Então... Certo, obrigada, tá? Agora, a segunda pergunta é da professora Cida. Se você viajou para a África em virtude do Islã, né? Como você passou em Moçambique e outro país aí, né? Que eu não me recordo. Mas foi em virtude do Islã? Olha, todos os países que eu fui para o Peru, Equador, África do Sul e Moçambique, foram todos em virtude da arte, né? Por meio da arte. Em 2016, eu fui para o Peru umas 3 vezes. 3 vezes, eu acho. Umas 3 ou 4 vezes. Eu fui com um coletivo de teatro que tinha uma turnê e me chamou como convidada. E aí, obviamente, pelo meu trabalho na palavra em si, eles me convidaram para ser atriz, eu já era atriz, eles queriam alguém dessas 2 áreas. Então, a gente apresentou lá. Depois a gente foi para o Equador, porque a gente tinha uma turnê Cuba, México, Equador, Bolívia, vários países. Eu que parei no Equador. Porque nesse período da turnê, eu entrei no Sarau das Pretas, que é o coletivo que eu faço parte, e que aqui no Brasil a gente estava fazendo muitas apresentações. Embora fosse encantador ir para outros países, eu gastava muito mais do que eu recebia. Porque é encantador, né? Você está em outro país, eu gastava muito mais. Então, a gente ainda precisa pensar de uma maneira racional e que precisa sobreviver. Eu falei assim, opa, peraí ainda. Se eu continuar viajando, vou voltar sem um tostão para casa e não vou ter uma estrutura. Mas a viagem era toda bancada, a viagem era toda segurada. Ok, a turnê. Só que não parava quieta, né? Estava em um país fora do Brasil, tem muitos países que você vai de ônibus. Você sai de um país para outro de ônibus. Que era isso que eu fazia. Assim, nossa. E em contrapartida, aqui no Brasil, tinha o Sarau das Pretas que estava com muitas apresentações, tinha um nível de cachê legal. Falei assim, vou ficar no Brasil, acho em outra atriz. Depois eu voltei para fazer um trabalho autoral. Falei assim, beleza, voltei lá. Outra vez eu fui para passear, porque eu adorei aquele país. Fui para o Equador, também com um grupo de teatro. Em 2019, eu fui para Moçambique. Meu sonho para um país africano, eu não sabia qual, nessa tentativa, né, enquanto povos em diáspora que somos, né, eu queria entender o que era isso, entender a questão da colonização, a questão do colorismo, né, de como que isso se dava. Aí fui para Moçambique, e em Moçambique especificamente eu fui como poeta, né, eu fui para um festival de poesia chamado Poetas d'Alma, em que eles me convidaram pelo meu trabalho na literatura. Então passei 15 dias lá, em virtude do Islã, da poesia em si, né? Porque eu sou do Sarau, né? O Sarau e o Islã são coisas que se complementam, mas são diferentes. Na África do Sul, eu já fui em sequência de Moçambique, saí de Moçambique e fui para a África do Sul, porque a África do Sul, para quem não sabe, tem uma história sobre luta e resistência preta gigantesca, quando a gente pega, né, a história do apartheid, a história do Mandela, Soweto, a cidade de Soweto, que teve uma grande importância na emancipação do povo preto. Eu queria saber dessa história. Assim, então, eu fui em todos os museus que falavam sobre esses povos em emancipação, essa história preta, e fui na cidade, né? Fui no bairro de Soweto para saber. Então, foram histórias que contribuiu para o meu amadurecimento literário, mas não só nisso, mas enquanto vida, assim, enquanto pessoa.
Jô, eu sou a professora Cida Oliveira. Eu gostaria de saber se você escreveu aquela poesia Escrevo por Vingança antes ou depois da sua ida à África. Qual que foi o impacto dessa viagem para você escrever essa poesia? Obrigada. Obrigada. O Escrevo por Vingança foi antes. Acho que o Escrevo por Vingança é uma das poesias que, inclusive, foi uma das poesias que viralizou, foi uma das poesias que me abriu várias portas, muitos locais me convidava por causa de uma poesia, sendo que eu já publicava há muito tempo, já fazia. Eu acho que criar ela, o impacto dela, é justamente para dizer um pouco sobre de onde eu vim, da minha vivência. Né? Quando eu pego esse histórico de mulheres da minha família, que só tem como emprego, né, ocupação profissional, são empregadas domésticas, foram empregadas domésticas. E aí eu queria dizer sobre isso, porque o problema não é ser empregada doméstica, não é ser garçom, não é ser faxineiro, gente. O problema não é isso. O problema são as condições de trabalho no qual essas pessoas são obrigadas a aceitar, porque elas estão no lugar de subalternidade. Então, se as condições de trabalho fossem melhor, ok, mas ninguém estuda para ser empregada doméstica ou garçom. São profissões, né, que são deixadas, inclusive, para essa minoria nossa. Então, eu digo nessa poesia que minha mãe tem super orgulho de ter sido empregada doméstica, e ok, mas só que para minha mãe tinha que ter sido opção, não tinha que ter sido a única escolha de sobrevivência. É isso que eu falo. E aí essa poesia me pega num lugar de, olha, se um sistema que colocou todas as mulheres de minha família no lugar de subalternidade, eu sou poeta, e poeta vai me tirar dessa linha, vai me dar uma outra visão de mundo, vai me colocar num outro lugar. Né, que é uma realidade de muitas pessoas. Eu venho aí, gente, do Camargo Velho, né? Venho de Paulo Afonso, Bahia. Mas desde os 5 anos eu moro no Jardim Camargo Velho. Com minha mãe pegando a realidade que vocês sabem, né? Não preciso dizer. Então, eu acho que ela pega nesse lugar, que foi uma das primeiras poesias que eu falei assim, eu quero falar de onde eu vi, quem eu sou, e eu quero que as pessoas me escutem. Eu acho que ela foi uma reivindicação de lugar. Quando eu venho de Moçambique, eu crio uma outra poesia que se chama I Have a Dream, que é justamente essa possibilidade de continuar sonhando, mas continuar lutando também. E aí eu escrevi ela com essa transformação assim de história, de países. Não sei, eu acho que 2022, né? Se a gente estiver todo vacinado, tem uma possibilidade de ir para Angola também. E tudo a poesia me levando. Agora o professor Carlos gostaria de falar. Oi, é um prazer ter você hoje com a gente. Então, a gente tem bastante alunos nossos assistindo, e você sabe que a PEI um dos pilares é o aluno ser protagonista, né? E a ferramenta Slam, além de ser uma impulsionadora de empoderamento individual, de superação de barreira como a timidez e mesmo a falta de espaço para expor sua poesia. E a gente tem um problema aqui, eles são muito tímidos. E a gente não quer assustar, tipo assim, né? Tipo, a gente tentou aqui fazer um trabalho com paródias e teve pouquíssimo retorno. Então, poesia também deve ser talvez um pouco, teremos um pouco de problema com isso. Então, eu queria saber de você, assim, como foi o seu primeiro poema? Como é que você iniciou, assim, essa coisa, assim, você que é da periferia também, que nem a gente aqui, que nem eles. Como é que você iniciou, assim, seu primeiro trabalho, assim, para eles ouvirem, para eles terem um espelho, né? Jô, só um minutinho, desculpa. Complementando a pergunta do Carlos, a importância da leitura para que você pudesse desenvolver esse seu trabalho. Obrigada. Tô adorando as perguntas, gente. A Thalita pediu para eu recitar uma poesia. Antes de acabar, me lembrem, tá? A gente, antes de encerrar, a gente... Minha primeira poesia...
Eu me lembro até hoje, ela se chama Pietà. O que me pegava bastante era a história de... Eu pegava muito, muito ligada às minhas vivências. Eu achava que tinha um lugar, assim, em que parecia que as mulheres não podiam entrar. Me pegava muito essa questão do machismo. Me pegava muito isso. E aí eu falei assim, nossa, preciso escrever. Muito como desabafo, né? Depois a gente vai estruturando as poesias e vai vendo de maneira gramatical até, ou rítmica, né? Porque a gramática e a rítmica, elas interferem na tua poesia. E aí, obviamente, insegurança, né? Eu lembro de... Eu falei assim, eu já fazia... Tinha acabado de começar a fazer teatro e uma timidez e coisas que eu não entendia. Eu tinha muita dificuldade na escola com o aprendizado. Eu falei assim, nossa, parecia que nada daquilo me interessava. E isso é muito louco. Quando eu comecei a fazer teatro, eu comecei a me interessar pelas matérias da escola. Porque nas próprias discussões com o grupo, eu via que eles sabiam sobre a ditadura militar, AI-5. Não, nossa, um monte de coisa. Eu falei assim, gente, eu não sei disso. E aí eu começava a buscar, e naquela época não era muito popular a internet, era livro didático. Quando tinha os livros didáticos, eu começava a estudar. Falei assim, beleza, vou estudar sobre a ditadura. Chegava lá, eles já estavam discutindo sobre, sei lá, Clarice Lispector, sabe? E a mudança na literatura. E falei assim, nossa, preciso ler Clarice. Nossa, preciso ler pessoas. Então, às vezes, a arte nos leva a ter interesse para coisas aqui, né? E aí, quando eu fui fazer a minha poesia, né, como eu fazia teatro, eu falei assim, ai, putz, recitar, vou estar falando de mim, que insegurança. Vou usar cena, não estou falando de mim, estou fazendo uma cena. Esse foi um dos artifícios que eu fiz. Porque às vezes a gente escreve sobre a gente, é difícil a gente falar, se expor tanto. Cria um personagem, cria uma maneira mais criativa de dizer isso. E mesmo se for sobre você, ok, mas se você ainda estiver segura, às vezes um personagem ele já cabe muito bem. Cria um personagem que serve muito bem para o slam. O slam não é muito personagem, mas para entrar na poesia. E eu lembro que quando eu recitei, que ela era super pesada, eu entrei com uma... Isso não o slam, gente, no slam não poderia. Mas eu li uma matéria em que as crianças de Gana, que é um país africano, elas não tinham comida e elas pegavam barro, misturavam com manteiga, eles faziam fininho, botavam para secar e eles comiam, isso era o biscoito deles. E eu falei assim, que mundo é esse em que as pessoas comem barro com manteiga para se alimentar? E aí eu fiz vários bolinhos, como esse, né? E aí fiz alusão de servir o público e depois recitar minha poesia. E então eu utilizava uma coisa externa para dizer o que eu queria. Eu não ia tancar a limpa. E a insegurança, mas ao mesmo tempo eu via as pessoas recitando. Eu acho que o importante, inclusive, aos professores, é levar referência. Porque quando eu via um poeta igual a mim recitando, uma poeta, eu falava assim, opa, então dá, assim, para ela deu, eu sou da periferia, ela é da periferia, passa por isso, eu passo por isso, e ela conseguiu. Então, essas, né, às vezes, ir para um slam ou levar um slam para a escola, né, às vezes funciona mais em um primeiro momento, mais do que vocês fazerem um slam no primeiro momento, chamar um slam para ir, porque ele já vê, porque o slam é aqui, ó, é energia, é sangue no olho, assim, tipo as batalhas de rima, sangue, mas aí é com poesia que está dizendo sobre a gente também. Então eu tive, quando eu comecei a recitar, eu comecei a ir em todos os saraus, né, porque eram os saraus naquela época, comecei a ir em todos os saraus e eu ficava vendo as pessoas, eu falei assim, e aí quando eu falava assim, Jô, vai recitar, porque a Jô recitou lá no meu sarau, nossa, verde, tremia, não conseguia falar, eu falei assim, eu não consigo falar. Então, eu recitava baixinho, eu falei assim, beleza, no próximo eu vou recitar um pouco mais alto, mais alto, mais alto. E ok, agora eu vou estar mais segura. E hoje me torno a profissional que sou, justamente pela coragem de ir fazendo aos poucos. Porque hoje eu vejo gravação de antigamente, ou amigos falando assim, Jô, você era muito tímida. E agora, olha isso. É
É bom, porque as pessoas vão vendo seu avanço. Você não vai chegar no lugar e já vai bater, né? E aí, uma das coisas, entrando aqui com a professora Cida, né? Você pode ter ótimas ideias, mas muitas pessoas já escreveram também o que você está querendo escrever, o que você está falando. E às vezes você lê, né, outros livros, isso vai te dar uma ampliação no seu vocabulário tremenda. Às vezes, pela nossa limitação de grupo, de convivência, pelo núcleo familiar, a gente tem os mesmos hábitos de fala. Por isso que eu pesquiso a cenopoesia, que é corpo, oralidade e a escrita. A nossa oralidade, ela interfere muito. Como que a gente utiliza, como que a gente experimenta a palavra na nossa boca, né? A poesia na nossa boca. Diferente. Eu posso dizer, pode ser lida, eu falo assim, um dia eu acordei de manhã e vi o sol brilhar. Ou então, quando aquilo pulsa no teu corpo, então é corpo, a oralidade, um dia eu acordei. Eu nem falei, assim, eu não preciso nem falar, porque o meu corpo acordou junto, ele diz muito. Então, observar. E aí, para mim, o que funciona? Eu sou leitora, assim, eu gosto muito de ler. Principalmente na pandemia, tá difícil sair? Então, livros aqui, eu até tava vendo aqui com o meu companheiro, eu falei assim, nossa, esse ano foi o ano que eu mais li, inclusive. Mas, quando eu tô criando, eu sempre pego assim, eu queria mais ou menos na pegada de pego uma referência às vezes, um inspirador. Nossa, eu gosto muito do jeito que essa pessoa recita. Pego um livro dela, começo a ler e daquilo vai me impulsionando. Ou vídeos, enfim. Então, a leitura, eu acho que com a entrada dos slams, né, a gente modificou muito a ideia do que é a poesia ou poema, né? Eu acho que a definição de poesia e poema, há muitos estudiosos que sabem definir isso muito bem, mas houve uma reconfiguração quando a gente entra nos poetas periféricos, que inclusive crônicas quase entram como poesia. E daí, quem é que define o que é poesia, o que não? Porque muda-se métricas, estrofes, tudo isso. A gente está ainda descobrindo. Eu acho que a literatura está num momento de transição. E isso é devido à entrada, assim, da poesia através da batalha de poesia mesmo. Eu acho que é isso. O professor Alisson gostaria de também falar um pouquinho. Oi, Jô. Olá. Adorei a sua fala até agora. Tenho uma dúvida em relação à classificação dos tipos de poesia. Se a gente tem que falar sobre... A classificação dos tipos de quê? Das poesias. Se a gente tem que falar sobre assuntos polêmicos, como, por exemplo, a negritude, a gente fala sobre aborto, a gente fala sobre feminismo, ou a gente pode simplesmente falar de amor? Sim, isso é muito bom, Alisson, porque essa é uma das questões que a gente está discutindo muito. Porque as poesias sempre foram imbativas, sempre foi o dedo no, sabe? O tapa na cara do racista. Isso também depende muito de como que o poeta tá, né? Então, o poeta às vezes está revoltado e vai estar querendo falar sobre isso, até porque a gente precisa dizer, né? O que a gente não diz na cara do outro, a gente responde em poesia. Essa é uma ótima definição. Mas o que a gente discute agora é por que a gente, depois de passar por todo esse embate, por que a gente não fala sobre amor? Por que a gente não fala sobre esse companheirismo, sobre essas questões mais brandas, né? Mas que são intensas? Então, não tem classificação, depende muito do poeta. Por exemplo, hoje eu vou participar de uma batalha de poesia, que é o Slam Lusó, que eles, inclusive, é um slam que pega países lusófonos, né, da língua portuguesa. Então, tem uma galera de vários países, né, que todo mundo que utiliza a língua portuguesa. Eu falei assim, eu vou. Eu falei assim, gente, mas eu vou com poesia de amor. Porque tá tão pesado, se você fica 2 horas pesado. Eu falei assim, nem vou para ganhar. Nem sei se ganha. Mas depende muito. Eu acho que tem muitos poetas utilizando falar sobre isso agora, porque é preciso dizer também, né? A gente está se embrutecendo, e a poesia, né, como o Manuel de Barros diz, ele é justamente para
não reforçar o que teve resposta, mas que descobrir outras linguagens para o mesmo. A Vânia levantou a mão. A Dizem Vânia. que o amor equilibra, né? Sim, sim. Eu gosto muito de falar sobre amor. Adoro. Oi, Ju. É um prazer estar aqui falando com você. Geralmente na literatura você passa muito daquilo que está fazendo hoje na sociedade, né? Então você expõe tudo aquele seu sentimento e tudo que o povo está sofrendo, né? Eu acho que essa parte do slam é fantástica. Ela veio para realmente mostrar tudo que foi calado durante tantos séculos aí, tanto tempo, né? Sei lá como é que eu vou chamar isso, é um processo tão destrutivo, né, que a gente não tem como classificar isso. Qual o seu escritor preferido? Era isso que eu queria saber. Muito obrigada, viu, pela participação. Obrigada, Vânia. Olha, é porque assim, eu me julgo quando me perguntam isso, porque vou falar assim, eu gosto tantos escritores, mas assim, um que eu comecei a ler, foi das minhas primeiras leituras prazerosas e não obrigatória, foi Eduardo Galeano. Ele é um escritor uruguaio e ele escreve, sei lá, ele escreve sobre a guerra que houve no Uruguai no ano X, e eu acho aquilo encantador, não a guerra, mas como ele narra. Inclusive, eu tenho um plano, a ideia de quando passa essa loucura ir para o Uruguai, só para fazer a rota do que ele escreve nos livros, porque ele tem vários livros que ele fala, o café brasileiro, eu encontrei Pablo Neruda e não sei o quê. Na orla, tal, eu encontrei, eu falei assim, eu quero fazer essa viagem só para ter pisado no mesmo lugar que o Galeano. Ele morreu em 2015, eu acho. Então, ele é um dos que, quando eu vou viajar, ele me ajuda mais ainda a viajar. Eu tenho alguns livros aqui, então, mas assim, se eu pegar a brasileira, Débora Garcia, Elisandra Souza, Conceição Evaristo, de origem africana, amo a Chimamanda. Chimamanda, ela tem um poder de narrativa assim maravilhoso. Gosto de Elisa Lucinda, que é atriz. Já fui em várias palestras dela, ela é ótima, ela fala de uma maneira que dá vontade de sair dali e escrever um livro gigante, porque ela é atriz e ela interpreta. E, sobretudo, ela fala sobre o poder da palavra, como a palavra ela pode ser, ela diz, a palavra que machuca, só outra palavra para curar. E eu acho que está dentro, inclusive, da pergunta do professor Alisson, né? Essa ideia de qual tipo, como que você quer que atinja essas pessoas, né? Às vezes eu vou em lugares, gente, já apresentei em lugares que a maioria era tudo burguês, e todo mundo tinha a cara dos patrões da minha mãe. Imagina a raiva que eu tinha disso. Minha mãe foi humilhada muitas vezes por ser empregada doméstica, e eu olhava aquelas pessoas e falava assim, nossa, todo mundo rico, com muita cara de patrão. Eu tinha uma raiva. Então, eu não ia falar, eu não ia recitar uma poesia de amor, Alisson, nesse momento. Mas eu tenho lá. Só que aí, às vezes eu ia no slam, ou quando eu estava em algum evento em que estava com as pessoas que eu admirava, que aquilo me dava uma energia, uma vitalidade, aí eu recitava algo que falava um pouco sobre ancestralidade, sobre amor, né? Então, a gente vê o que a gente quer dizer em cada momento, em cada local, né? Tenho mais algumas perguntinhas aqui dos alunos, tá? A Eduarda Cecília, do 8º A, se você já participou de algum filme. E a Bárbara Dias, se você já participou de uma batalha de slam. De filme, sim, já participei de alguns filmes, assim, muito mais curta-metragens, né? Inclusive, eu esqueci o nome do filme, né? No Concreto Nascem Flores, que tive a honra de ser a atriz principal, e aí o mês passado eu ganhei como melhor atriz de um festival, assim, eles
fizeram várias exibições de filmes e eu ganhei. E aí, para quem perguntou sobre dinheiro, olha, ganhei troféu, ganhei dinheiro, porque eles exibiram o meu filme e aí na classificação geral, assim, de todos os outros filmes, eu ganhei como melhor atriz. Eu falei assim, nossa, eu adoro quando ganha prêmio, que aí rola uma grana. Isso, acho que um dos filmes, assim, que são maiores, mas no cinema tá mais completo. Ele apareceu até na Globo, mas só que, tipo, houve um corte, houve vários cortes. Eu falei assim, nossa, nem vou divulgar, porque as minhas cenas tá no cinema, não tá na TV, porque na TV eles reduzem o tempo que é o chamado de sequestro relâmpago, que é com a Marina Rui Barbosa, e às vezes no YouTube tem, mas aí você vê mais completo, você vê as cenas que eu tô, mas o que apareceu na TV tem alguns cortes. E apresentei em slam, já participei de slams, inclusive eu batalhei no slam lá, fora do país, que foi no Peru, e teve uma batalha de poesia, e eu batalhei lá, e vários aqui em São Paulo, muitos, inclusive hoje, quem quiser assistir, essa é procurar Slam Lusó, L-U-S-O. Então, hoje eu vou batalhar, porque faz tempo que eu não batalho, e aí dá uma vontade, assim, de batalhar, porque é diferente só de recitar. Isso. Eu queria fazer uma perguntinha, porque eu já li em alguns lugares falando assim, que o slam pode ser considerado um lugar de fala. Como que é isso? Como que isso é possível? Sim, porque eu acho que a gente, se a gente for pegar historicamente, quando a gente fala as minorias, né, as minorias não tinha muito esse local ou lugar de fala, porque não tinha escuta. Né? Em alguns espaços não eram ouvidos, as minorias, eu digo minoria que são a maioria em estatística, mas em minoria em direitos, né, para uma sociedade. E aí eu acho que quando se compõe, se estrutura a ideia dos slams, um espaço em que você vai ser ouvido, a gente que criou este lugar de fala, esse espaço seguro, né? Então, às vezes, eu acho que a poesia, quem estava sempre nos altos da literatura poética, Drummond, Mário, Clarice, com certeza tinha muitos outros poetas, escritores dessa época. Só que não tinha espaço, às vezes não tem espaço na editora, as editoras que escolhia quem ia ser conhecido, quem ia estar nas escolas. Então, eu acho que subverte isso quando a gente pega uma geração de artistas periféricos. A gente subverte isso e fala assim, vamos criar nosso espaço. Não estão deixando a gente ir lá recitar, fazer lá nos saraus elitizados ou nas editoras, junto com a elite, recitar? Beleza, a gente não vai para esses lugares, a gente vai criar o nosso, então na periferia, gente, tá o horário, tá o dia, vou levar meu som, vamos ali compartilhar nossas poesias, e é isso. A gente vai se automotivar. A diferença é que isso deu muito certo. Começou essas pessoas da elite começar a chegar. Gente, a poesia tá onde? Tá na TV. A poeta abriu no dia de posse do presidente dos Estados Unidos, a poesia. A poeta, né, eu não lembro o nome dela, ela abriu com uma poesia, ela é poeta de slam. E aí o Biden olhou lá e falou assim, eu quero uma poeta de slam para abrir a minha posse. Na minha posse. A poesia chegou aí. A poesia está em comercial. Vejo quantas pessoas que estão fazendo poesia nos comerciais, que estão aí na TV. Então, entende que a gente criou esse espaço seguro, esse lugar de fala, esse espaço. E aí é que deu muito certo. Porque aí veio a mídia. Porque aí veio... Né, se a gente for ver, tem períodos que tem uma galera procurando a gente para fazer isso, para fazer aquilo, e assim vai. Então, acho que a gente criou e ainda subverteu esse espaço de compartilhar. Jô, já está quase na hora de acabar, tem horário, né?
Aí você quer recitar para a gente a poesia? Para fechar? Ah, sim. Nossa, eu estava olhando aqui pelo do computador, tá errado aqui. Falta um Perdi minuto o já. horário. 6, 4. Sim, queria agradecer. Ficou várias perguntas aqui, gente, no Sim. chat. Sinto muito não conseguir responder, mas obviamente no meu caminho já passou pessoas que falaram você não pode, você não consegue. Mas eu nunca pensei em desistir, na real. Eu falei assim, não sei fazer outra coisa. Se vocês forem ver o documentário do Manuel de Barros, ele fala assim: olha, eu ia trabalhar, eu não conseguia trabalhar, não conseguia. E aí eu queria escrever, mas só que o que eu fiz? Eu trabalhei durante um período muito para poder escrever durante um período. E, obviamente, é uma outra realidade, ele também ganhou herança, enfim. Mas, assim, às vezes a gente consegue juntar o que a gente gosta tanto. Então, para mim, o que me motiva, o que me continua, é porque esse lugar de ser artista em tudo que eu faça, dando aula, recitando, criando, é conseguir me enxergar nesse mundo. Eu não sei fazer outra coisa. Por isso que eu preciso fazer isso muito bem. Por isso que eu preciso me dedicar para escrever. Então, não é angustiante eu ter que ler um livro de 1000 páginas, que é um que está aqui, né? E parar ele para ler um outro, né? Da formação sobre Maya Angelou, afro-americana, sabe? Como essas pessoas falam assim, é bom, porque aí eu já tenho bagagem, eu já tenho, inclusive eu sou paga para isso. Então, para mim, eu tenho um prazer imenso, assim. Não sei se vocês conseguem ver pela minha fala, porque eu amo o que eu faço. Eu falo assim, eu não sei fazer outra coisa, por isso que eu tenho que fazer isso muito bem. E o fazer muito bem não é obrigação, é porque já é de mim, assim, já quero. Então, não precisam ser teimosos quando você está indo para um lugar que não vai dar muito, você não vê muitas possibilidades, mas você pode repensar qual é o lugar que me cabe e que me faz ser eu mesma, né? Eu não seria completa se eu não fosse Jo Freitas, atriz e poeta. Então, eu vou recitar uma poesia aqui para final que fala justamente isso. E para vocês entenderem um pouco da cenopoesia no que eu estudo, né? Do corpo, da oralidade. Presencial seria outra coisa, mas vamos só na fala aqui, só na carinha. Que é assim: eu fiz essa poesia porque minha avó é empregada doméstica, minha mãe empregada doméstica, minha tia empregada doméstica, minha irmã empregada doméstica e eu sou poeta. Mas parece que desde sempre tem um patrão em meus ouvidos assim. Agora eu quero que vocês imaginem o pior patrão ou aquela patroa mais enjoada, dizendo: ei, menina, em tempos de guerra, o que tá fazendo com papel e caneta na mão? É em vão. Quero só ver quando quiser roupa, sapato ou pão. Vai empunhar o tal canetão? Para que lamentar em cadernos brancos tua dor preta? Para que poesia se não existe paz na sua vida? Quer gritar, poeta? Então grita alto. Para essa multidão de descalços e escravizados, tudo os seus comparsas. É ilusão, poeta. Mas eu, Jo Freitas, respondo assim. Agora escuta aqui. O que eu tenho para te falar, se eu falo ou escrevo, não é você que tem que provar. Eu tô cansada das tuas palavras malditas, eu tô cansada de ter que provar para você, eu tô cansada de ter que servir outra vez, eu tô cansada. Como dizia Plínio Marcos, me lasco, mas não me dobro, então eu digo, não me rendo. Eu escrevo para me vingar dos senhores que nos obrigou a contragosto a trabalhar, então não sou eu que vou calar. Meu papel e caneta é arma potente de criança que quer aprender além do beabá. E se pra ti minhas armas são em vão, é porque em berço de ouro tu era patrão. Deixe minhas armas porque eu sei o que tu quer. É vassoura em seu banheiro, não é? Olhe pra mim, bata suas panelas, mas não terá mais empregada pra lavar e seu chão esfregar. Por causa de você hoje eu sou rebelião e dessa cadeia, ai, eu abri mão, luto como um dragão. Contra você, o patrão e a Inquisição, tenho pensamentos libertos que não mais poderão enjaular, porque eu escrevo para me vingar. Me vingar da roupa lavada, da comida cozida, do cafezinho servido. Eu escrevo para traçar outra história a meus descendentes. E por que todas as mulheres de minha família foram serviçais de teus desejos, e pregadas e diaristas? Mas se depender de mim, não deixarei mais rastros, porque essas mesmas mãos que engraxaram teu sapato, engomaram teu
paletó, hoje está bem armada com fuzil grafite 4. Tu me querias empregada e hoje é dos livros que eu me armo. Tu me querias submissa, mas hoje eu rezo a missa da morte de teus privilégios, senhor patrão. Porque eu quero que você entenda uma coisa, senhor patrão. Eu quero que você nunca esqueça do que eu vou te dizer, senhor patrão. Eu quero que te persiga pro resto da vida que eu vou te dizer. Se hoje eu sou poeta e se hoje eu escrevo, é apenas por vingança, senhor patrão. Oh! Muito bom! Que máximo! Ótimo! Que máximo! Arrepiou quando eu li, arrepiou mais agora quando eu ouvi. Exatamente isso. Tá bem. A gente agradece demais, demais mesmo a sua presença. Foi muito importante para a gente, para todo mundo, para aluno, para professor, porque A gente tá quer vendo de saber se a gente perto. vai poder te convidar de novo, Jô. Sim. Sim. Amamos. Tem meu contato aí. Amamos, o tempo voou, né? Tem Voou. outras perguntas, então será um prazer muito grande se a gente puder contar com você novamente em uma outra época, quando você tiver disponibilidade. Sim, com certeza. Estaremos aí, né? Presencial ou virtual, né? Presencial quando acabar tudo isso. Mas queria agradecer, queria dizer para a galera que as minhas poesias elas falam sobre mim, mas elas falam sobre muitas outras pessoas nessa mesma realidade. Tenho poesias de amor, tenho poesias que falam um pouco sobre a nossa resistência e ancestralidade, sobre de onde a gente veio. Né? Eu acho que lembrar, não se envergonhar de onde a gente vem, faz a gente ser humanos muito melhores. Né? Durante muito tempo, eu tive que lembrar de onde eu vim lá da Bahia, sou filha de João, de Nilda, tivemos essas dificuldades, me orgulho de onde eu vim, então acho que pensar nesse orgulho da nossa história faz a gente ser bons pensadores para o mundo. E aí dentro disso, quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, eu tenho Flores. Esse Flores, ele é justamente assim, para você carregar para todo lugar. Ele começa com poesias curtas, em poesias mais longas. Inclusive, ele tem as ilustrações belíssimas da Rebeca Anitta, que está no Japão. Ele é inclusive, um livreto interativo, Flores. O Flores, você tem poesia em realidade aumentada. Né? Você baixa o aplicativo, posiciona na capa, tem outra versão da poesia. Tenho esse daqui, que é o livro Narrativas Pretas. Esse aqui é do Sarau das Pretas. Tem uma mão de 30 mulheres aqui. Ele é lindíssimo, esse trabalho. Então, quem quiser adquirir, me manda um oi lá no Instagram. O ano passado teve o centenário da Clarice Lispector, em que eles convidaram algumas artistas, algumas escritoras. E aí, eu sou uma das escritoras que está nessa antologia de centenário, a Clarice Lispector, que obviamente a maioria conhece. Né? Tem Hilda Hilst, Ana Cristina César, Aline Bey, e eu estou aqui, me orgulho muito dessa antologia, né? Poder falar um pouco dentro desse centenário da Clarice Lispector. E eu tenho esse aqui, que é os Áfricas Dentro de Mim. O Áfricas Dentro de Mim é organizado por vários escritores africanos. Então, tem Moçambique, Angola, vários outros países em que eles convidaram poetas brasileiros e de origem africana e fizeram essa antologia. Então, quem tiver interessado em algum desses trabalhos, envio pelo correio. É isso. E quem quiser acompanhar, né, tem vídeos lá no canal do YouTube Ju Freitas, no meu, Iracema. Me manda um direct que eu mando para você direitinho. Quando eu vou no correio essa semana. E é isso, Mônica. Obrigada, assim, pela ponte sempre. Você é uma das professoras que eu vejo que se movimenta muito para as coisas acontecerem, principalmente ligado à literatura. Então, muito obrigada por sempre estar movimentando isso, por sempre acompanhar. Vejo você nas minhas redes. Obrigada às outras professoras e professores e a galera aí que
esteve presente, viu? Obrigada, Jô, obrigada aos professores, obrigada aos alunos. Ficou tão linda essa live, gente. Adorei. Eu também, Mabel. Muito bom. Muito bom. Precisamos convidar a Jô Freitas até para participar do nosso projeto, né, que vai acontecer da sala de leitura, Jô. Você já se sinta convidada. Ai, sim. Semana da Consciência Negra. Também. Sim, exatamente. Não faltará oportunidade. Somos muito gratos, Jô, por sua disponibilidade, tá? Muito agradecida mesmo. Eu que agradeço, Cida. É uma honra a gente poder participar de uma live com alguém que tem uma vivência, que tem uma experiência, que já participou, já viajou, que tem um trabalho como você, para dividir toda essa experiência conosco e principalmente com os nossos alunos, né, que precisam de estímulo para se desenvolver em todos os aspectos, principalmente na leitura. Então, é uma honra muito grande, a gente te agradece imensamente. Tá? E ouvindo assim você falar, me dá ainda mais vontade de conhecer a África. Você falou da África que eu amo, falou de escritores que eu amo Conceição Evaristo, amo vários dos que você mencionou, então você deixa todo mundo com ainda mais água na boca. Muito obrigada mesmo. Obrigada, gente.